piso da enfermagem, o que está dentro, o que está fora da conta que o Ministério da Saúde fez para o repasse da diferença entre o salário dos enfermeiros e o piso estabelecido em lei. Neste vídeo, nós vamos explicar o passo a passo. O Ministério da Saúde publicou o valor do impacto por município. Mas quantos municípios já disseram, estados já disseram, nossa, mas esse valor tá pequeno, nossa, mas a estimativa caiu, nossa, mas o valor em relação à portaria anterior caiu demais. E aí, o que explica esta nova conta? O que foi considerado neste primeiro cálculo? Primeiro? Por que primeiro? Isso mesmo, primeiro. Não é tão primeiro assim, né? Mas o que está sendo considerado para o primeiro repasse é esta conta que não é a definitiva. Isto mesmo que você acabou de dizer. Vai ser realizada uma nova conta. Novamente, este valor apurado é uma estimativa, um rateio que o Ministério da Saúde fez em razão do modelo do espelho de remuneração do servidor federal, do servidor do Ministério da Saúde. Sabe por quê? Porque no meio do caminho entre a alimentação do InvestSUS e o primeiro pagamento, nós tivemos a decisão do STF no processo de ação direta de inconstitucionalidade movido em face do piso da enfermagem. Sabe aquela ação judicial que inclusive suspendeu a eficácia da lei que instituiu o piso? Pois é, isso mesmo. O STF definiu o que era responsabilidade da União, o que estava dentro, como devia ser feita a conta. Só que ele decidiu isso quando já tinha startado a ferramenta do InvestSUS, em que municípios e estados tiveram que alimentar individualmente a informação de remuneração por CPF dos profissionais da enfermagem. Só que a forma com que foi construído o InvestSUS não estava adequada ao entendimento que o STF firmou e também o que a AGU definiu como forma de apuração do repasse para o servidor da União Federal e o servidor, ou melhor, o repasse do complemento do piso a estados, Distrito Federal e municípios. Eu sou Márcia Moraes, nós estamos no canal Regulação de A a Z e aqui a gente não deixa ficar nada escondido, né? A gente fala tudo de forma transparente, os detalhes das últimas atualizações sobre o piso da enfermagem, o que está disposto na norma, na lei, né? E o que foi considerado para efeito do primeiro pagamento, previsto para 21 de agosto. Agora, eu estou gravando este vídeo e até este momento, dia 21 de agosto, não consta no Fundo Nacional, não consta no SISMAC nenhum lançamento do piso, tá? Mas, né, vamos acreditar que o comando da ordem bancária ainda será dado no dia de hoje, como foi assumido o compromisso pela ministra da Saúde. Tá? Nós aqui nesse vídeo, fica comigo se você quiser acompanhar todo o percurso e entender de fato como foi a conta e como é que você faz para corrigir a conta. Mais importante do que entender a conta é entender o que é necessário fazer para que o repasse seja de fato a estimativa, a expectativa dos profissionais da enfermagem em relação ao piso. Então, tudo que entrou na conta, o que é uma parcela que foi considerada para efeito de comparação ao piso e o que não entrou. Para você que ainda não está completamente por dentro, né, o STF definiu que a União, unicamente a União, é exclusivamente responsável pelo repasse da diferença, do complemento necessário para que
o salário dos profissionais da enfermagem alcance o piso definido em lei para a enfermagem, para o técnico da enfermagem, para o auxiliar de enfermagem e para as parteiras, que foram os profissionais, né, que foram contemplados pela lei que instituiu o piso da enfermagem. Então, vamos lá, eu fiz aqui, sistematizei aqui alguns slides para a gente não deixar de falar nada do que foi lançado pelo Ministério da Saúde em uma cartilha sobre o piso da enfermagem, divulgado na última sexta-feira, tá? Então, dia 18 de agosto foi divulgada a versão dessa cartilha. A gente acredita, inclusive, que teremos outras versões, né, para refinar alguns entendimentos. Eu mesmo já apontei aqui algumas incoerências entre uma pergunta e outra que vale a pena pontuar e destacar para melhor compreensão das pessoas, tá? Eu, então, fiz aqui um apanhado geral, né, sobre o piso da enfermagem, conforme consta nessa primeira versão da cartilha. Se ela for atualizada com informações que são relevantes, né, e que mudem a nossa compreensão, entendimento, ou esclareça alguma coisa, eu volto aqui no YouTube para fazer algum outro vídeo complementar, tá? Então, o que vai ser pago pelo Fundo Nacional de Saúde no primeiro pagamento? É sobre isso que esta cartilha se refere, tá? É importante a gente passar aqui por uma linha do tempo. Se você não viu um vídeo que eu fiz aqui mesmo no YouTube, que também fez esse resgate, né, de todas as etapas, eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo, que aí você acompanha com maiores detalhes sobre essa linha do tempo, tá? Então, nós tivemos lá em 2022 a aprovação de uma emenda constitucional que permitiu criar, no dia 6 de agosto de 2022, a Lei 14.434, que é a Lei do Piso, tá? Esta lei, então, ela definiu um valor de remuneração para o enfermeiro, definiu que o técnico de enfermagem devia receber 70% desse valor e que as parteiras e auxiliares de enfermagem 50% do valor do enfermeiro, que foi fixado em R$ 4.750, tá? E isso foi em agosto. Em setembro, né, foi impetrada uma ação direta de inconstitucionalidade, tá? A Confederação Nacional de Saúde vai ao Supremo Tribunal Federal questionando a viabilidade da lei, uma vez que a lei não apontava os recursos financeiros que seriam necessários para cobrir as despesas decorrentes do piso, tá? E os impactos em municípios, em prestadores de serviço, no Estado e na própria União Federal. Em 22 de setembro foi aprovada a emenda constitucional que definiu lá no Congresso, né, que a União devia prestar assistência financeira complementar para pagar os custos em relação ao piso da enfermagem. Só em maio, tá, de 2023, e esse maio é importante porque é exatamente a partir de maio que passa a ser exigido o pagamento do piso. Em maio foi aprovada a Lei 14.581 e é nela que o governo federal reservou 7 bilhões e 300 milhões para pagar os impactos do piso em 2023, tá? Em 3 de julho, aí que está o ponto importante, porque foi exatamente em 3 de julho que o STF, depois de várias sessões iniciadas, pedidos de vistas, né? O STF firma o entendimento sobre a responsabilidade de pagamento do piso da enfermagem. Então, foi a partir da aprovação do crédito especial da União com os recursos financeiros, né? O ministro Luiz Roberto Barroso restabeleceu os efeitos da lei do piso da enfermagem e nesta decisão definiu que para os serviços públicos e para os prestadores de serviços do SUS, em pelo menos 60%, cabe à União pagar o impacto, o complemento necessário para chegar ao piso.
Para o profissional da iniciativa privada, né, com fins lucrativos, sem prestação de serviço ao SUS, ou que presta menos de 60% da sua capacidade ao SUS, a mesma decisão definiu que o piso deve ser pago em 60 dias a partir da publicação desta decisão, tá? Isso vai dar lá no iniciozinho de setembro, ou seja, dentro desse prazo, as empresas privadas e os respectivos representantes da classe devem tentar um acordo coletivo. O que ficar definido no acordo é o que vale, sempre naquela intenção de não causar dificuldade, empregabilidade, demissão em massa para o setor. É esse o cuidado que todas essas fases que envolveram o judiciário, especialmente, foi o principal argumento, tá? Então, privado, a União não tem que pagar o impacto, cabe ao próprio contratante. Se estabelecer em um acordo coletivo algo diferente do piso, vale o acordo. Se não tiver acordo, vale o piso a partir do início de setembro, tá? É quando vence esses 60 dias da publicação da ata dessa decisão, tá? E o Supremo também decidiu que o piso é correspondente a uma jornada de 44 horas semanais, tá? Então, se você tem profissionais da enfermagem que têm jornada menor do que essa, é necessário fazer a proporcionalização, uma regra de 3 simples, para chegar ao valor do piso em jornadas de 20, de 30, de 40, né? Tem diversos vínculos, tá bom? Esta decisão é bem importante porque ela impacta, primeiro porque ela diz com toda clareza que municípios e prestadores que têm direito ao piso são obrigados exclusivamente no limite que a União passar para eles. Então, isso é muito importante, está definido na decisão do STF. Mas aí entra o ponto importante. Qual é o valor da diferença entre o que já recebe os profissionais, né, do seu município, do seu estado, dos seus prestadores, que devem ser computado para o piso e excluído do piso? É aqui que está a grande chave que nós vamos falar aqui nesse vídeo ainda, tá? Então fica comigo para você não perder nenhum detalhe, especialmente porque os municípios, os estados, os prestadores precisarão retornar ao InvestSUS para corrigir e informar separadamente as vantagens que são pagas aos profissionais da enfermagem de forma dividida para que seja possível apurar o que entra e o que não entra, tá? Foi publicado também, aí é o último ato normativo que vale a pena citar aqui, a portaria 1135, ela revogou a portaria 597, que era a primeira versão do impacto do piso que foi publicada, tá? Então, e ela definiu algumas regras para o pagamento do primeiro repasse do piso, retroativo a maio, e de todos os pagamentos mensais sucessivos daqui em diante. Então, estabeleceu um fluxo de informação que será mensal para que o Ministério apure mês a mês quanto deve repassar aos entes municipais e estaduais, e estes, por sua vez, aos seus prestadores e servidores, conforme o caso, tá? Então, vamos lá. O piso nós já sabemos que foi estabelecido, sabemos os valores, 4.750, 70% desse valor técnico, 50% auxiliar e parteiras, né? Então, todas as pessoas que desempenham estas atividades, tá? Com estes códigos de CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, tá? Que tá lá informado no Ministério do Trabalho, tá informado no CNES, tá? Isso é muito importante porque o InvestSUS, que é o sistema que vai fazer todo o controle do pagamento do piso, ele vai cruzar informações com outras bases de dados, tá? Isso é importante. E um dos pontos é exatamente a questão do CBO, tá? Então tem que estar devidamente registrado como enfermeiro, como técnico,
como auxiliar ou como parteira. Ah, mas eu sou enfermeira, estou desempenhando a função de coordenador de sei lá o quê. Não, você então tem uma outra ocupação, né, informada ao Ministério do Trabalho, você não está desempenhando a função de enfermeiro, de técnico, do que for, né? Então você não tem direito ao PIS, tá bom? E estes valores, como eu já mencionei, são proporcionais a uma jornada de 44 horas semanais ou 220 horas mensais. Então, é preciso fazer a conta para chegar ao valor, tá? Olha só, eu recebi dúvidas de pessoas falando assim, ah, meus enfermeiros, eles são 40 horas, então eu tenho que passar uma lei na Câmara para alterar a jornada dos meus enfermeiros para 44? Nada disso, pessoal, pelo amor de Deus, nada disso. Sua jornada você já tem, já está definida em lei, é 30, é 20, é 36, é 40, o que, ou é 44, o que for, tá? Agora, se for menor que 44, tem que fazer uma regra de 3 simples para chegar ao valor do piso correspondente à jornada que você tem adotado no seu município, tá bom? Quando começa a vigência do piso? Setor público, municípios, estados, Distrito Federal, as entidades filantrópicas e as privadas que prestam serviços ao SUS acima, né? Não pode ser menor do que 60%. Né? Igual ou maior do que 60% da sua produção tem que ser dedicada ao SUS. E isso, nesse caso, pagamento retroativo a maio vai acontecer em agosto, conforme prometido, retroativo a maio. Então, maio, junho, julho e agosto, 4 parcelas que serão pagas de uma vez só no primeiro repasse. E esta é responsabilidade exclusiva da União, conforme foi definido pelo STF e que foi apurado e indicado suplementação orçamentária no orçamento deste ano para fazer o pagamento do PIS. Está reservado lá 7 bilhões e 300 milhões, tá? Já o setor privado, que não presta serviços ao SUS à razão de 60%, ele diretamente é responsável pelo pagamento do piso, né? Normalmente seletistas, né? Regidos pela consolidação do trabalho, ele tem 60 dias após a decisão do STF para iniciar o pagamento ou o que foi estabelecido em acordo com a convenção trabalhista que foi firmada com a representação, né, os sindicatos, as representações da classe, tá bom? Fica valendo o que ficou definido no acordo. Como foi feito o cálculo? Aqui a gente começa a destrinchar esta informação valiosa, porque muitos de vocês estão em dúvida, né? Por que o meu valor caiu? Ou a minha expectativa era receber muito mais do que isso? Meus cálculos iniciais davam mais do que isso? E aí explica-se primeiro a versão do InvestSUS que foi utilizado, os dados que eles exigiram, ou mesmo a compreensão do que tinha que ser lançado em cada uma das colunas, gerou esse valor bem menor do que o estimado, tá? Então, como que vai ser, como já foi feito o cálculo, tá? E como será feito o cálculo daqui em diante? Será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações de caráter geral, fixas e permanentes, não incluídas de cunho pessoal, variável ou transitório. Olha só o que está dito aqui. Está dito aqui que além do vencimento base do servidor público ou do valor do salário do servidor lá, do funcionário dos hospitais, né, das APAES, enfim, dos filantrópicos, dos privados prestadores de serviço ao SUS, né, a razão de 60%, é preciso estratificar o que são as vantagens fixas, gerais, pagas para todas as pessoas que ocupam o mesmo cargo. Não são variáveis em decorrência de alguma posição, uma gratificação que seja variável.
temporária. Então nós temos que pensar isso. Vocês lembram que foi preenchido lá no InvestSUS, você parava adicional noturno, por exemplo, né? Tinha uma coluna de outros. Aí que entra o ponto. O Ministério da Saúde fez uma estimativa, porque lá não separava o que era, por exemplo, quinquênio, né? Ou adicional por tempo de serviço, ou gratificação variável de desempenho, ou diárias, auxílios, as questões indenizatórias, né? Como férias e outros que estão declarados como de natureza indenizatória, que não entram no cálculo do piso. Então, é aí que está a grande chave, o grande pulo do gato, tá? Então, as parcelas indenizatórias e vantagens financeiras, pecuniárias, variáveis, individuais, esta é a palavra mais importante. Sabe por quê? Porque eu tenho vantagens que são inerentes à pessoa. O que ela conseguiu na carreira, na progressão da carreira dela, ela conseguiu um mestrado e o diploma de mestrado dá a ela um percentual a mais de remuneração, de gratificação dentro da sua remuneração mensal. Isso é variável, isso é individual. Ela precisou atingir um pré-requisito para fazer jus a este recurso. Isso significa que não é um valor pago para todos que ocupam aquele mesmo cargo. Sendo assim, este valor não compõe o piso, não compõe o cálculo de remuneração para efeito de saber qual é a diferença que a União vai pagar. E isso, gente, não foi estratificado na primeira versão do InvestSUS. Por isso que a conta que foi feita terá de ser refeita. Foi só a primeira conta para conseguir fazer o primeiro pagamento, mas a cartilha do Ministério deixa claro que haverá o encontro de contas e ele é fundamental. Fundamental porque você precisa refazer a informação, excluindo ou informando nos devidos campos, né? A gente não viu esse relatório ainda, o que é parcelas individuais, transitórias, né, variáveis, tá? Isso não entra. Então, isso tem que ser informado ao fundo através do InvestSUS, tá bem? Agora, o que entra? Vencimento básico, na lógica do servidor público, ou o salário que está lá firmado em carteira, né? Qual que é o piso, né? A remuneração acordada, o salário acordado para a jornada de trabalho X, tá? Então, este valor entra, né? Vantagens gerais e permanentes. No servidor público, isso é mais fácil de se apurar, né? O que é uma definição que é comum a todas as pessoas que ocupam o cargo de enfermeiro, cargo de técnico, cargo de auxiliar. O que for comum, fixo e não tiver nenhuma natureza individual, entra para conta como uma remuneração, fazendo parte do salário, né, do salário base, tá? Para efeito de cálculo, para efeito de comparação com o piso, para apurar a diferença que a União tem que passar, tá bom? A cartilha traz alguns conceitos que eu achei importante repetir aqui, até porque a gente usa esses termos às vezes de forma inadequada, né? E aí é importante a gente entender o que são cada um desses conceitos para a gente saber exatamente do que a gente está falando, tá? Então, remuneração, né, para servidor público especialmente, é o vencimento básico, né, que está lá definido na Lei de Planos e Cargos e Salários, dizendo, olha, o cargo de enfermeiro recebe no município tal R$3.000, é o valor base do servidor, no início de carreira, tá? Então, este é o vencimento básico. Só que a remuneração, ela agrega o vencimento básico
e todas as outras remunerações e vantagens, tá? Então, são as vantagens individuais, né? Exclui-se as parcelas indenizatórias, porque essas não são consideradas remuneração. Então, diária, por exemplo, né? Auxílio, sei lá o quê, que tem auxílio mudança, tem um monte de coisa, né? Esses são indenizatórios, então não entra na informação do que é a remuneração do servidor. Mas existe várias espécies, né? Os subsídios, gratificações, né? Adicionais, tá? Tudo isso é somado para o que a gente chama remuneração. Já o salário é o elemento principal da retribuição pecuniária paga aos empregados seletistas. Então, quem tem carteira assinada recebe o quê? Salário. Tá? E o vencimento básico é aquela parcela principal, né, do servidor, que é um valor fixo e redutivo, né? Tá escrito lá na lei, tantos reais é o valor do salário base do cargo tal, do cargo Y, cargo X, tá? Esse é o vencimento base, tá? As vantagens pecuniárias, esses conceitos são importantes para a gente entender também o que entra e o que não entra na conta do cômputo. Quando eu falo o que entra e o que não entra, entra para efeito da União pensar assim: município tal, prestador tal, já paga o piso ou não paga o piso. Então, para ele fazer essa afirmação do que não paga o piso, ele tem as vantagens que entram no cômputo e o que não entra. Se depois que tirar o que não entra, o que entra comparou com o piso, falta dinheiro, esta diferença a União faz o pagamento do auxílio financeiro complementar específico do piso da enfermagem, tá bom? Então é para isso que a gente fala o que entra e o que não entra, é para o cálculo da diferença, tá? As vantagens fixas pagas para todas as pessoas, sem distinção, todas as pessoas que ocupam aqueles respectivos cargos, né? Com jornadas de trabalho idêntica, estas entram, tá? Tá ali roxinha para você pensar. Então, por exemplo, a gratificação de desempenho fala assim: olha, eu vou pagar a gratificação de desempenho fixa de R$100 por mês e variável de 200. A parte variável não entra, mas a fixa, que é paga para todo mundo, que é geral, atinge todo servidor daquele cargo, esta entra, tá? Agora, não entra as variáveis, quando o valor pode variar de acordo com o alcance de desempenho, que é a parte variável do desempenho do meu exemplo, ou, muita atenção para isso, ou cumprimento de requisito pela pessoa que ocupa o cargo. Então, você tem que pensar quais gratificações, auxílios, vantagens pecuniárias existem no meu município ou no meu prestador que depende de cumprimento de requisito da pessoa. Estas não entram para o cálculo do piso. Então, as gratificações decorrentes de título, como eu dei o exemplo do mestrado, eu consegui um mestrado, está previsto lá na lei que eu tenho direito a 5% mais de remuneração do meu salário base quando eu tenho título de mestre. Isto depende, eu só consegui esse 5% por causa do meu título de mestre. Portanto, do requisito que eu, pessoa, eu, servidor, cumpri. Portanto, não é geral, não é fixo e aplicado, permanente, aplicado ao conjunto de pessoas que ocupam aquele mesmo cargo, mas depende de uma ação da pessoa, é individual porque ela cumpriu um pré-requisito. Do mesmo modo, diploma ou alguma qualificação prevista no regramento do relacionamento entre o município, entre o prestador, contratante e o profissional, tá? Do mesmo modo, adicional de salubridade é variável. Hoje eu estou trabalhando num lugar insalubre, amanhã eu não estou. Enquanto eu estou, tenho direito a essa gratificação, esse adicional. Depois que eu sair de lá, eu não tenho mais. Então, não é fixo, é variável. Abono de permanência também é um abono que eu estabeleci enquanto eu ocupo aquela função específica. Eu saí daquela função,
fui para um outro setor, para um outro lugar que não faz jus, ela é variável, não é permanente, né? Muito menos é aplicada a todo mundo que ocupa o mesmo cargo com a mesma jornada. Do mesmo modo, anuênio, quinquênio, biênio, né? Essas gratificações que estão relacionadas à pessoa, à carreira, ao cumprimento de um requisito, também não entra. Isso, gente, isso faz toda a diferença. Porque, veja, a cartilha veio para dizer, olha, tudo que for relacionado ao requisito que a pessoa atingiu, seja por merecimento, por tempo de serviço, né? E que não é comum a todos, não entra no cálculo do piso. Atenção para isso. O que entra? Pagas, portanto, indistintamente a todos os agentes públicos investidos naquele cargo. Ou seja, todos recebem. Portanto, as vantagens que são gerais, que todos recebem, estas entram para o cálculo. Agora, muita atenção, tá vendo que está aqui destacado em vermelho? Lá na cartilha, eu estou aqui usando os mesmos exemplos da cartilha, tá? Então, tá escrito, gratificação por desempenho. É geral? É geral. É definida uma lei de gratificação de desempenho para todas as pessoas que ocupam aquele cargo, pererê, né? Nas mesmas condições, com a mesma jornada e tal. Lembrando que, no caso de gratificação por desempenho, só o que for fixo é que entra, o que for variável não entra. Só que a cartilha cita aqui anuênios e quinquênios, tá vendo? Como se fosse uma coisa geral. Apesar de ter regramento geral, né, ou seja, todo servidor que cumprir aquele requisito tem direito, mas aqui atrás, ó, tá dito que anuênio e quinquênio e biênio, que for na mesma natureza, né, são variáveis. Por quê? Porque depende de cumprimento de requisito pela pessoa, tá? Então, em 2 lugares na cartilha, diz que anuênios e quinquênios não entram para cálculo do piso, mas aqui, neste ponto, onde se conceitua geral, a cartilha erra. Erra porque anuênio e quinquênio depende de um pré-requisito da pessoa, tá? E vocês vão ver aqui na frente que no quadro onde está sistematizado na cartilha o que não entra, tá lá excluindo anuênios, quinquênios e tudo que for semelhante a isso. E eu, inclusive, estou entendendo que toda a progressão de nível na carreira do servidor, que é uma coisa pessoal, que depende de pré-requisito, também não entra. Ainda em conceitos, vantagens pessoais e específicas são vantagens pecuniárias que não são gerais, ou seja, que não são para todos, né, sem distinção, que dependem do cumprimento de requisito, de condição, de circunstância, de natureza, de local do trabalho. Então, são os adicionais de insalubridade, ou seja, no lugar que eu trabalho. Auxílio creche é transitório. Enquanto eu tenho filho na creche, eu recebo. Depois que passou de uma idade X, não recebo mais, né? Gratificação por uma função específica. Sair da função, não tenho mais. Vantagem pessoal nominalmente identificável. Então, estas vantagens pessoais e as palavras de ouro são que dependem de cumprimento de requisito, de alguma condição ou de alguma natureza ou local que eu trabalho, elas não entram no piso. Agora, o que entra? As permanentes, contraprestações pecuniárias que não são transitórias ou temporárias e que estão atreladas ao cargo e não ao servidor, ou seja, não tem relação com a pessoa, com a dona Maria da Silva, com o senhor José da Silva, ou seja, tudo que não tem relação com a pessoa, porque ela cumpriu algum pré-requisito, porque ela trabalha em alguma condição de salubridade, né? O que não tem a ver com isso, tudo entra no piso, ou seja, é permanente como a gratificação por desempenho, a parte fixa definida em lei que atinge todo mundo. Tudo que é transitório também não entra. Então,
Pagamento que surge por conta de algum requisito legal, geralmente relacionado ao local de trabalho, tipo adicional de salubridade, de periculosidade, adicional noturno. Enquanto eu estou no noturno, eu recebo, mas se eu passo a trabalhar de dia, eu não recebo mais, transitório. Por isso, também não entra, né? E aqui, pessoal, é a sistematização do que entra e do que não entra. Muita atenção para esse quadro. Esse foi o entendimento da AGU para os servidores federais e também é o entendimento para cálculo do piso, tá? Então, aqui neste quadro, dá exemplos de vantagens pecuniárias que entram, que faz parte do cálculo e do que não faz parte do cálculo. Então, vejam neste quadro, né, que as vantagens fixas, gerais e permanentes estão de um lado, as variáveis individuais e transitórias estão do outro lado. Então, o que que entra? A parcela mínima auferida em gratificação por desempenho, tá? Que é a parte fixa e invariável, todo mundo recebe, todo mundo que está naquele cargo recebe, tá? Vantagem pecuniária individual definida em lei, que é o salário base, né? Que é ali definido, salário combinado se for prestador lá do hospital, né, em carteira, ou o salário base que é definido por lei, inclusive, mais as parcelas, né, que são fixas, tá? Do outro lado, não faz parte gratificação por título, como uma especialização, mestrado, doutorado, adicional de insalubridade, porque é transitório, abono permanência é transitório, auxílio creche é transitório, gratificação por exercício de função é transitório, anuênio, triênio, quinquênio ou semelhantes, como eu estou dizendo aqui, as progressões de nível na carreira são individuais, dependem de pré-requisito do servidor, não são aplicáveis a todas as pessoas. Estas não compõem a conta. E como é que é feita a conta? Só haverá complementação pela união se a soma do vencimento base mais as parcelas fixas, gerais e permanentes for menor do que o piso definido em lei, proporcional a 44, sempre. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é proporcionalizar a jornada, tá? Então, o meu enfermeiro trabalha 40 horas, então 40 horas proporcional a 44 vai dar lá 4.000 qualquer coisa, né? Vai dar menos que 4.750, porque 4.750 é o piso para quem faz 44. Faz a conta para você saber qual que é o valor do piso para aquela jornada. Vamos pensar assim, né? E é este valor que eu vou comparar com a remuneração, vou corrigir, porque não é remuneração, né? Com vencimento base mais gratificações fixas, que é o que entra no cômputo. A remuneração, só para a gente relembrar, ela tem vencimento base, gratificações, tudo que é vantagem individual, temporária, tudo soma. Só não entra as parcelas indenizatórias, tá? Então, remuneração é isso, tá? Mas esta é a fórmula para apurar qual que é a diferença, qual que é o valor do complemento que a União vai passar aos municípios e prestadores, tá? Para essa primeira conta, então, essa conta do repasse, e também será para as próximas, né, as subsequentes, as parcelas que não foram contabilizadas pelo fundo, olha só, as indenizatórias, diárias, auxílio creche, auxílio vale transporte, ajuda de custo em razão de mudança, auxílio para compra de equipamento pessoal, salário família, abono pecuniário das férias, adicional ou auxílio natal, auxílio funeral, adicional de férias de 1/3 sobre a retribuição habitual. Isso é considerado parcelas indenizatórias, não foram contabilizadas e não serão em tempo algum. Então, na hora de preencher o InvestSUS, isso não pode entrar de jeito nenhum, tá? Outras parcelas específica, pessoal, variável e transitória, que também não foi considerado, foi a gratificação ou adicional natalino, o 13º salário. Por que o 13º tá vermelho aqui, gente? Só pra gente pensar. O fundo vai repassar 13 parcelas, tá bom?
Mas eu não posso pegar o 13º e considerá-lo apurando ali na informação mensal, porque ele aparece só uma vez, que senão, né, eu faço a divisão, eu rateio o 13º, né, durante todo o ano. Não, é isso, por isso que ele não entra, tá? Então, na hora de alimentar o InvestSUS, nada relativo ao 13º pode entrar, tá? Apesar de o impacto em relação ao 13º também ser responsabilidade da União, mas isso é para efeito de repassar 2 parcelas em dezembro, tá bom? Ficou claro? Adicional noturno também não entra, adicional de insalubridade, periculosidade, exercício de atividade penosas, né, percebido por algum período específico. Por quê? Porque é transitório, né? Hora repouso, adicional de prestação de serviço extraordinário, ou seja, as horas extras, né, para atender a alguma situação excepcional, temporária, né? Anuênio, quinquênio e parcelas similares. Então, tudo que tem a ver a tempo de serviço, né? Por exemplo, a progressão na carreira, progressão de nível é merecimento, depende de cumprir algum critério, é tempo de serviço, né? Então, isso são parcelas similares que não podem ser contabilizadas, tá? Agora é o pulo do gato mesmo, porque é aqui que vocês vão corrigir o problema do valor. Tá dito lá na portaria que foi publicada para regulamentar o piso 1135, que será feito um ajuste referente às primeiras 4 parcelas. E dá o prazo, inclusive, até o dia 10 de setembro, para que todos entrem novamente no InvestSUS e faça adequações. O que está dito é que o InvestSUS será disponibilizado com outra versão, né? Segregando estas informações para ser possível calcular o que é parcela fixa, permanente, né, e geral, do que são as transitórias, pessoais, individuais, que não entram na conta, tá? E a cartilha explica que isso aconteceu exatamente porque a decisão do STF foi depois que o InvestSUS foi disponibilizado para a apuração do impacto, tá? Então, o InvestSUS não estava preparado para aplicar esta decisão de responsabilidade da União e do que entra na conta. Por isso que lá tinha aquela opção de outros, né? E aí as pessoas preencheram lá o que quiseram, o que cada um entendeu, não tinha clareza do que tinha que ser lançado lá, tá? Como é preciso ter a distinção do que é fixo, geral e permanente, do que é transitório, pessoal, individual, né? Vai ser disponibilizado outra versão do InvestSUS com esta capacidade. Por isso que lá na cartilha está dito, esse é o texto, ó. Após a primeira transferência da assistência federal, que fará o repasse com base nesta estimativa. Qual estimativa? O Ministério, como ele não tinha como apurar exatamente o valor do repasse, ele aplicou na coluna outros o mesmo que ele tem de reflexo para o servidor do Ministério da Saúde, tá? Servidor federal. E aí, cada uma de um jeito, né, gente? E, aliás, uns preencheram aquele, outros de um jeito, outros de outro jeito, tá? Então, o cálculo para as primeiras 4 parcelas, que é o repasse único que vai acontecer agora, né? Em agosto, referente a maio, junho, julho e agosto, este valor não é o valor final, é estimativa, tá? Veja o que está escrito na cartilha. Fará o repasse com base na estimativa. O sistema será reaberto para que os entes preencham os dados de forma desagregada, discriminando as vantagens pecuniárias fixas, gerais e permanentes. Assim será possível calcular o montante devido pela União e corrigir as falhas eventuais da diferença. Este é o grande pulo do gato. Então, você que está dizendo, o valor é muito menor do que a expectativa, não era isso, a minha conta é outra, por conta desta questão, né? O InvestSUS não foi capaz, as informações não foram suficientes para fazer essa conta, tá? Então, esse acerto de contas vai acontecer pela portaria. É até o dia 10 de setembro que os municípios terão para alimentar o InvestSUS com essa informação.
que eu estou falando? Os municípios. Municípios e estados, né? Porque inclusive os prestadores, né? Os filantrópicos ou os privados que prestam serviços ao SUS igual ou maior que 60%, precisam informar aos seus contratantes. Estados e municípios são eles que alimentam o InvestSUS, tá bom? O que cabe à União? Repasse da diferença. Feita essa conta, entre o valor do piso, né, para 44 horas semanais ou 220 mensais, tá? Então, soma vencimento base, mais as vantagens fixas gerais, né, e permanentes, vai dar um valor X. Então, digamos que eu somo tudo isso e o salário do enfermeiro dá 3.000, 4.750, então falta 1.750 para a União passar. É assim a conta, simples assim. Quem já paga os seus profissionais valores equivalentes ou acima dos pisos estabelecidos em lei, não vão receber recurso de assistência financeira complementar da União. Isso quer dizer, pessoal, que quem já pagava mais, já tinha, significa que ó, esses municípios, essas instituições já pagam acima do piso, já tem condição de cumprir. Então, a mudança do piso, quem está pagando, né, acima do piso, não mudou nada, né? Continua a vida que segue, né? Agora, quem está pagando menos do piso, a diferença é responsabilidade da União. Preste muita atenção, que a regra do jogo define que, à medida que você vai aumentando o salário aí do seu município, né, do seu hospital, do seu prestador, que natureza que for, significa que você tem condição financeira de dar esse aumento, de aumentar a parcela remuneratória sob sua responsabilidade. Significa, portanto, que o valor da União vai sendo reduzido. Viu? Atenção para isso. Empresas de terceirização, cooperativas, a princípio foram declaradas como que não fazem jus ao repasse, tá? Então veja, se o ente ou entidade conceder reajuste, vai sendo reduzido o repasse da União, tá? E aqui eu tenho um alerta também a te dar. Além de sendo reduzido, portanto, a tendência é que esse auxílio, né, esse complemento que a União vai fazer ao longo do tempo, ele deixa inclusive de existir, concorda? À medida que você vai aumentando, vai reduzindo a parte da União até chegar perto do piso e a União sai do jogo. Então, mas eu queria lembrar a vocês que chegou casos a mim, por exemplo, que depois que a União falou que ia pagar o impacto, o município foi lá, passou uma lei na Câmara, alterando o valor do vencimento base dos seus servidores da enfermagem e dizendo, eu vou começar a pagar o piso já quando a União passar, eu me ressarço. E aí, se você passou a lei mudando a sua remuneração, você vai informar lá no InvestSUS o valor atual, né? Com isso, a União não vai te passar nada. Então, avalie com o seu jurídico, porque se você fez essa alteração, né? Fiando-se no compromisso da União, na decisão do STF, né? Veja o que é possível fazer para alterar esta última lei, para inserir a questão de que o complemento, a diferença, o aumento concedido será custeado pela União. E aí, na hora que você alimentar o InvestSUS, você terá de informar o seu salário base lá definido no seu plano de cargos e salários, sem o aumento concedido exatamente pela lei do piso. Se você não fizer isso, é como se você tivesse condições econômicas de assumir o piso sem contribuição da União, tá? Então, esse é um ponto importante. Eu vi alguns casos que me narraram, todos iguais, nesse sentido de dizer, não, o município vai já tomar providência, não aguento mais os enfermeiros, a classe, né, cobrando, não sou eu que devo, mas a União ficou de pagar, então já vou tomar as providências. E aí, a providência que você tomou pode não ter sido a mais adequada do ponto de vista financeiro, né, do impacto para o município, porque a União então deixou de fazer, porque para todos os efeitos legais você já assumiu esse ônus de pagar o piso, tá? Então atenção para isso, ver o que é possível fazer, né? Lembrando que você tem
a responsabilidade, vai ter auditoria, prestação de contas, tudo isso, tá? Aqui nesse slide eu fiz alguns destaques, sabe, sobre o repasse da União, que é importante a gente ter. Primeiro, que é uma conta específica que foi criada. Isso ainda é um ponto de discussão, né? O entendimento é que isso vai dar mais trabalho para gerir um repasse específico, né? Bastava estar lançado no orçamento, numa rubrica específica, ser recepcionado numa rubrica específica, mas a intenção antiga, né, de há muito tempo já reduzir ao máximo o número de contas, criar só duas contas, a conta de custeio, né, de manutenção, do bloco de manutenção e a conta de investimento, era para ter só essas duas, e agora criou uma terceira conta que é específica para a questão do piso, tá? É o que está valendo, é o que está escrito. O recurso caiu na conta, né? O gestor ele vai ter 30 dias para fazer o repasse, tá? Ao seu prestador, 30 dias do repasse do fundo, tá? O InvestSUS, então, ele passa a ser o sistema que vai controlar tudo isso, que vai corrigir as 4 parcelas e que vai controlar os lançamentos mensais das informações para efeito de memória de cálculo, tá? Tem que ter prestação de contas da entidade para com o município ou estado e do estado ou município para o seu conselho, né, no relatório anual de gestão, que é o RAG, tá? O repasse vai ter periodicidade mensal, sendo que em dezembro serão 2 parcelas, em 2023 são 9, sendo que 4 serão retroativas, tá? Os gestores eles deverão informar os dados de forma desagregada. É o ponto mais importante desse vídeo, pessoal. Além de entender tudo, é entender que é preciso corrigir os valores apurados a partir da desagregação das informações por pessoa, por CPF, tá? Vai ter um acerto de contas, portanto, depois desses ajustes, né? E as informações elas serão lançadas no InvestSUS, que vai cruzar os dados com outros sistemas. Então, com o CBO do Ministério do Trabalho, por exemplo, né? Com a Receita Federal, o CPF, para ver se a pessoa existe, se não morreu, né? Se está um CPF ativo. Vai cruzar com a base do Conselho de Classe da Enfermagem, que é o COREN, para saber se a pessoa é de fato enfermeira, é de fato técnico, se está regular com o seu conselho. É o que está escrito lá na portaria, como bases que serão cruzadas, né, para validar a informação que o gestor declarar no InvestSUS, mediante termo de compromisso, inclusive, tá? E sujeito à auditoria, sujeito a tudo, tá, gente? Como é que você vai pagar aos seus enfermeiros, técnicos, auxiliares, né, ao seu servidor e para o prestador, até que o acerto de contas aconteça, tá? Então tem algumas hipóteses em relação às 4 parcelas, que é a primeira referência, tá? Da primeira transferência. Se o valor for menor que o necessário, você vai repassar exatamente como você recebeu e vai aguardar o complemento. Depois, quando chegar o complemento, você repassa, né? Se for igual, ótimo, repassa igual à integralidade, perfeito. Se for maior do que o necessário, paga no limite da necessidade e aguarda o encontro de contas para usar esse dinheiro que sobrou em parcelas subsequentes, nos meses subsequentes, tá? A partir do encontro de contas que vai ser feito. Então, eu sinceramente não vi ninguém falando que recebeu ou que está publicado um valor maior do que a expectativa dele. Não vi, mas vi todos. Todas as pessoas que eu conversei disseram que o valor é muito menor do que o estimado por eles. Nesse caso, nós estamos falando da primeira situação. Então, vai repassar o profissional imediatamente, dinheiro caiu, põe na folha, roda, paga o complemento, perfeito. Ajusta o InvestSUS pela portaria, o prazo é até 10 de setembro, informa tudo separadinho, bonitinho, separado, o que é vantagem fixa, né, é fixa, geral e permanente, né? E o que são as variáveis transitórias, pessoais, individuais, né? Separa tudo no InvestSUS para aí então ser possível ser feito, né? Apuração novamente, deduzido o que já passou e para passar o acerto, complemento referente a esses 4 primeiros meses, nos meses subsequentes, tá? Na portaria está dito que isso vai acontecer na parcela de setembro.
Se for possível isso acontecer, tanto melhor, né, pessoal? Então, todos os meses, até o dia 10, todos os estados e municípios têm que entrar no InvestSUS e informar o dado daquele mês. Porque isso é variável, né, gente? Entrou gente nova, saiu gente nova, era uma preocupação nossa, né? De apurar e como é que vai ser daqui para frente. Se eu quiser implantar um serviço novo, como é que funciona? Então, isso depende, né? É variável. Hoje eu estou ativo, amanhã eu estou inativo, porque eu entrei em licença maternidade, por exemplo, né? E aí eu vou para o INSS, enfim, isso tudo é variável. A gente sabe o quanto que isso de fato é modificado, né? Todo dia chega enfermeiros novos, técnicos novos nos plantões dos hospitais, todo dia sai gente. Então, isso é variável até o dia 10 de cada mês, alimentar o InvestSUS de forma desagregada sempre, né? Com essa questão das vantagens fixas permanentes e gerais, que é comum a todo mundo, separando o que não é, para então ser possível apurar de fato o que precisa. E sabendo que todos os ajustes que majorarem a remuneração, que majorarem o salário base, combinado, né, com a classe, vai sofrer ajustes para baixo, tá? Vai ser adequado o valor do complemento da União. Então, atenção para isso, é preciso ter consciência disso, né? Então, nós temos o que eu tinha sistematizado aqui para vocês em relação à fase atual do piso, né? Especialmente com base no que a cartilha diz sobre o que entrou, o que não entrou, né? E a gente sabe que essa primeira conta das 4 parcelas, que é o que está no anexo da portaria, ela é ainda uma estimativa, porque o dado não existia para o Ministério fazer o cálculo real do quanto precisava passar aos municípios. Então agora você já sabe, né, que você precisa fazer os ajustes necessários no InvestSUS e com isso garantir que o valor seja de fato o valor necessário para fazer cumprir o piso, tá bom? Então, espero que tenha sido útil este vídeo para vocês, né? Que contribua com a compreensão do que é de fato o piso, o que entra, o que não entra, para você fazer os ajustes e se comportar desta forma mês a mês, já que isso agora virou uma rotina, né, daqui em diante para os municípios, estados, prestadores e, por que não dizer, também para toda a classe, que é quem de fato vai recepcionar o recurso, seja lá no hospital, seja lá no município ou no estado para o qual possui vínculo, tá bom? Então, eu termino por aqui o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, a gente conta com isso, ative o sininho das notificações, se tiver novidades, pode saber que a gente volta aqui no YouTube para fazer um vídeo novinho sobre o piso da enfermagem, sobre todos os outros assuntos que são relevantes para o Sistema Único de Saúde, para a regulação da atenção, para a regulação do acesso, para a regulação no SUS. Tá bom? Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.